Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do 2º ano de Língua Portuguesa. Hoje, crianças, é a nossa aula 44. Olha só quanta coisa nós já estudamos. Mas antes, crianças, de começarmos a nossa aula de hoje, gostaria de perguntá-los se vocês já estão com o caderno, o lápis e também a borracha para iniciarmos a nossa aula de hoje. Sim? Então agora, crianças, nós vamos investigar o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos de hoje. Vamos lá? Crianças, essa é a nossa aula 44. Qual é o nosso eixo? Leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Qual é o nosso conteúdo? Forma de composição do texto. E quais são as nossas habilidades? Olha só quanta coisa! Identificar e reproduzir em relatos de experiências pessoais a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo: antes, depois, ontem, hoje, amanhã, outro dia, antigamente, há muito tempo, entre outros. E o nível de informatividade necessário. Então, crianças, parece ser muita coisa que nós iremos estudar na nossa aula de hoje, não é verdade? Mas agora, crianças, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, iniciamos a nossa aula de hoje de língua portuguesa nesta linda biblioteca. Você aí de casa já foi alguma vez em alguma biblioteca? Sim ou não? Da sua escola ou até mesmo da sua cidade? Sim, eu já fui muito e é muito linda, como nós estamos vendo essa linda biblioteca. Mas para que nós estamos nessa biblioteca na nossa aula de hoje? Para nós descobrirmos, a partir do dicionário, algumas palavrinhas que nós iremos investigar na nossa aula de hoje. Vocês já estão curiosos para desvendar os mistérios dessas palavrinhas? Vocês se lembram que eu falei que o dicionário, ele é um livro muito importante para nós descobrirmos palavras e como se escreve algumas palavrinhas que nós não conhecemos? Lembram disso, crianças? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Mas agora, crianças, chegou o momento de vocês investigarem o significado e quais são as nossas palavrinhas que nós iremos investigar na nossa aula de hoje. Vamos lá? Antes, depois, ontem, hoje, amanhã, outro dia. Antes, em tempo ou lugar anterior. Depois, em seguida de algo ou alguma coisa. Ontem, no dia anterior ao de hoje. Hoje, no presente dia, neste dia, no dia em que estamos. Amanhã, no dia seguinte ao atual, futuramente, mais tarde, dia que ainda virá. Outro dia, dia diferente de hoje. Então, crianças, vocês gostaram de desvendar as nossas palavrinhas e o significado dessas palavrinhas? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês, crianças, são muito inteligentes. Mas agora, crianças, para nós descobrirmos e brincarmos mais um pouquinho de detetives da língua portuguesa, eu vou desafiar vocês a investigarem um relato de experiência vivido por muitos de vocês durante a pandemia. Vamos lá investigar? Relato de uma estudante antes e durante a pandemia. No início do ano, estava estudando em minha escola em companhia dos meus amigos. Quando, de repente, fomos avisados que só iríamos voltar outro dia para lá. Naquele dia, ninguém entendeu nada. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de nos despedirmos.
Foi só depois que descobrimos que poderíamos ficar em casa por algum tempo, porque apareceu um vírus desafiador para a ciência que estava causando várias coisas ruins nas pessoas. Hoje, estudo longe da minha escola, acompanhando a aula pelo projeto Aula em Casa. Ontem, por exemplo, minha professora me auxiliou pelo celular em uma tarefa que não estava conseguindo fazer. Ainda bem que ela me ajudou, porque essa tarefa é para ser entregue amanhã por meio de uma plataforma midiática do grupo escolar de pais que acompanham. Agora, falando de coração, eu sinto muita falta dos meus amigos, pois antes eu podia brincar na escola. Eu sinto falta do abraço da professora. Aguardo a hora desse momento difícil passar e voltar para a escola, reencontrar amigos e professores. Crianças, vocês investigaram e perceberam algumas palavrinhas que vocês investigaram logo lá no início da nossa aula no dicionário? Perceberam? Sim ou não? Então agora, crianças, nós vamos investigar mais a fundo essas palavrinhas no nosso quadro. Vamos lá juntinhos comigo? Vamos lá? Olha só, crianças, nós vamos ler novamente o nosso relato de experiência e vocês estão observando algumas palavrinhas em vermelho. Essas palavrinhas, elas são palavras que marcam o tempo. Vamos ler? Relato de uma estudante antes e durante a pandemia. No início do ano, estava estudando em minha escola, em companhia dos meus amigos, quando de repente fomos avisados que só iríamos voltar outro dia para lá. Naquele dia, ninguém entendeu nada. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de nos despedirmos. Foi só depois que descobrimos que poderíamos ficar em casa por algum tempo, porque apareceu um vírus desafiador para a ciência, que estava causando várias coisas ruins nas pessoas. Perceberam essas palavrinhas que estão em vermelho? Essas palavrinhas são palavras, essas aqui, crianças, são palavras que têm a marcação de tempo. Outro dia, depois, como nós investigamos no nosso dicionário. Vamos dar prosseguimento ao nosso relato agora. Hoje, olha só outra palavrinha, estudo longe da minha escola. Acompanho a aula pelo projeto Aula em Casa. Ontem, por exemplo, minha professora me auxiliou pelo celular em uma tarefa que eu não estava conseguindo fazer. Ainda bem que ela me ajudou, porque essa tarefa é para ser entregue amanhã por meio de uma plataforma midiática do grupo escolar de pais que acompanho. Agora, falando de coração, eu sinto muita falta dos meus amigos, pois antes eu podia brincar na escola e sinto muita falta do abraço da professora. Aguardo a hora desse momento difícil passar e voltar para a escola, reencontrar amigos e professores. Relato escrito por Gabriela Drummond. Crianças, vocês perceberam que algumas palavrinhas elas são muito importantes? Sim ou não? Vamos investigar agora a partir de uma coisa muito prática. Vamos lá? Crianças, onde é que nós estamos? Nós estamos em uma sala de aula. Vocês se lembram como é que o nosso relato de experiência ele começou? Lembram sim ou não? Ele começou com a seguinte palavra, anteriormente. Vocês, crianças, estavam em sala, estudando, brincando, conversando e que mais? Abraçando a professora. Quando de repente
Olha só o que aconteceu. Um vírus mortal chamado coronavírus veio para atingir várias pessoas e fez com que elas ficassem muito doentes. Isso fez com que depois várias pessoas, como você, criança, ficasse em casa a partir do quê? Do projeto Aula em Casa. Isso, vocês estão vendo o nosso projeto Aula em Casa? Nós aqui estamos ensinando e aprendendo juntinhos com vocês a partir do quê? No projeto Aula em Casa. Essa menininha aqui pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Então, a partir do projeto Aula em Casa, o governo e várias pessoas também ficaram estudando nas suas casas. Por que que isso aconteceu? Por causa do coronavírus, crianças. Mas só que tem alguns momentos que vocês ficam com muitas dúvidas, não é verdade? Na verdade, crianças, quem é a pessoa que vocês tiram essas dúvidas? Quem é? É a professora. Olha só, a professora tira as dúvidas de vocês por meio das plataformas digitais. Agora, o que está acontecendo? A menina está tirando algumas dúvidas de coisas muito difíceis que ela não está conseguindo entender no conteúdo. Você, criança, tem alguma dificuldade em entender algumas coisas? Na aula de ontem, por exemplo, vocês não estudaram matemática? Matemática às vezes pode ser difícil, mas às vezes pode ser muito fácil. Você tira dúvidas com seu professor, com a sua professora ou com seu familiar? Ontem, por exemplo, foi aula de matemática e hoje, crianças, é aula de quê? De língua portuguesa. Ontem, por exemplo, vocês tiveram algumas dúvidas, sim ou não, na disciplina de matemática. E é isso que esta menininha ela está fazendo. Ela está tirando dúvidas na aula de matemática. Mas só que tem algo muito importante quando nós só estudamos a partir dos meios digitais, como, por exemplo, o celular, o computador, que mais? O tablet, a televisão. Essas plataformas digitais, elas fazem com que as pessoas não se aproximem tanto devido ao coronavírus. Vocês, crianças, sentem saudade de uma coisa muito importante? Olha só, esta coisa, crianças, vocês sentem saudades de estar juntinho da professora, anteriormente como vocês ficavam, antes como vocês ficavam. Agora, vocês ficam abraçados na casa de vocês com os pais? Você tem um professor na sua casa? Sim ou não? Você sente saudade de quando antes, olha só, antes você não podia abraçar os seus colegas, os seus amigos, que mais? Os seus familiares. Podia, não podia? E agora, crianças, vocês não podem. Por quê? Por causa do coronavírus. Todos nós devemos ficar em casa por algum tempo, por pouco tempo. Você conseguiu entender as marcas dos tempos que eu acabei de falar para vocês? Sim ou não? Perceberam que eu usei algumas palavrinhas, por exemplo, anteriormente, ontem, hoje, agora. Perceberam? Sim ou não, crianças? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Rapidamente, recapitulando o que nós acabamos de ver. No primeiro momento, vocês estudavam o quê? Na escola. Anteriormente, vocês estudavam na escola, quando de repente um vírus muito mau, ele veio para deixar as pessoas doentes. E agora vocês estão na casa de vocês e estudando a partir do projeto Aula em Casa. E de vez em quando vocês sentem muita saudade de quê? Do abraço da sua professora, do seu professor e também das várias conversas que vocês têm com
um amiguinho de vocês, com os amiguinhos. Vocês aí de casa, agora, não estão olhando pela televisão, o nosso projeto Aula em Casa, pelo celular, pelo tablet, não estão escrevendo agora os nossos conteúdos? Perceberam que eu usei algumas palavrinhas que têm a marca de tempo? Olha só, marca de tempo é tudo aquilo, crianças, que marca determinados tipos de crianças? De eventos. Por exemplo, ontem foi um dia que já se passou. Hoje é o dia que nós estamos vivendo e amanhã é um dia que nós ainda iremos viver. Olha só, você já usou essas palavrinhas alguma vez? Sim ou não? Então agora, crianças, eu faço uma pergunta muito importante para vocês. Vocês anotaram todos os nossos conteúdos da nossa aula de hoje? Sim ou não? Então agora, crianças, eu convido vocês para o nosso momento mais importante, o momento que irá desafiar vocês a brincarem de detetives de língua portuguesa, da língua portuguesa. O nosso momento do quê? Nosso momento do exercitando. Vamos lá? Crianças, vamos agora investigar os nossos desafios de hoje. Vamos lá? Desafio número 1. Na aula de hoje, investigamos um texto que chamamos de letra A, relato de experiência, letra B, bula de remédio, letra C, canção, letra D, poema. Vamos agora investigar o nosso desafio número 2. Leia o relato de experiência abaixo. Vamos ler? Relato de uma estudante antes e durante a pandemia. No início do ano, estava estudando em minha escola em companhia dos meus amigos, quando de repente fomos avisados que só iríamos voltar outro dia para lá. Naquele dia, ninguém entendeu nada. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de nos despedirmos. Foi só depois que descobrimos que poderíamos ficar em casa por algum tempo, porque apareceu um vírus desafiador para a ciência que estava causando várias coisas ruins nas pessoas. Hoje, estudo longe da minha escola. Acompanhe a aula pelo projeto Aula em Casa. Ontem, por exemplo, minha professora me auxiliou pelo celular em uma tarefa que eu não estava conseguindo fazer. Ainda bem que ela me ajudou, porque essa tarefa é para ser entregue amanhã por meio de uma plataforma midiática do grupo escolar de pais que acompanham. Agora, falando de coração, eu sinto muita falta dos meus amigos, pois antes eu podia brincar na escola e sinto muita falta do abraço da professora. Agora aguardo a hora desse momento difícil passar e voltar para a escola, reencontrar amigos e professores. Relato escrito por Gabriela Drummond. Agora, você tem a missão de identificar no texto as palavras que estudamos na aula de hoje. Então, crianças, agora que vocês já sabem os nossos 2 desafios do dia, eu vou desafiar vocês a exercitarem. Vamos lá?
Crianças, vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios de hoje? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês, crianças, são muito inteligentes. Mas agora, crianças, chegou o nosso momento de investigarmos juntinhos os nossos 2 desafios de hoje no nosso quadro. Vamos lá? Olha só, crianças, vamos ler os nossos desafios e depois resolver, tudo bem? Desafio número 1. Na aula de hoje, investigamos um texto que chamamos de letra A, relato de experiência, letra B, bula de remédio, letra C, canção, será que é uma canção? Ou letra D, um poema? Qual foi a alternativa que vocês escolheram? Vamos investigar? Olha só, crianças, é um relato de experiência. Olha só aqui o menininho escrevendo o relato de experiência dele. Vamos agora, crianças, investigar o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Leia o relato de experiência abaixo. Relato de uma estudante antes e durante a pandemia. No início do ano, estava estudando em minha escola, em companhia dos meus amigos, quando de repente fomos avisados que só iríamos voltar outro dia para lá. Naquele dia, ninguém entendeu nada. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de nos despedirmos. Foi só depois que descobrimos que poderíamos ficar em casa por algum tempo, porque apareceu um vírus desafiador para a ciência, que estava causando várias coisas ruins nas pessoas. Hoje, estudo longe da minha escola, acompanho a aula pelo projeto Aula em Casa. Ontem, por exemplo, minha professora me auxiliou pelo celular em uma tarefa que eu não estava conseguindo fazer. Ainda bem que ela me ajudou, porque essa tarefa é para ser entregue amanhã por meio de uma plataforma midiática do grupo escolar de pais que a acompanho. Agora, falando de coração, eu sinto muita falta dos meus amigos, pois antes eu podia brincar na escola e sinto muita falta do abraço da professora. Aguardo a hora desse momento difícil passar e voltar para a escola, reencontrar amigos e professores. Relato escrito por Gabriela Drummond. Agora, crianças, vamos investigar o nosso desafio. Agora, você tem a missão de identificar no texto as palavras que estudamos na aula de hoje. Vocês lembram, crianças? Vamos investigar agora, estão preparados? Olha só, relato de uma estudante antes e durante a pandemia. Vocês estão observando algumas palavras que estão em vermelho? Vamos ler novamente. No início do ano, estava estudando em minha escola, em companhia dos meus amigos, quando de repente fomos avisados que só iríamos voltar outro dia. Olha só a palavrinha, as 2 palavrinhas que nós estudamos na nossa aula de hoje. Para lá. Naquele dia, ninguém entendeu nada. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de nos despedirmos. Foi só depois, olha só outra palavrinha, que descobrimos que poderíamos ficar em casa por algum tempo, porque apareceu um vírus desafiador para a ciência, que estava causando várias coisas ruins nas pessoas. Olha só, mais uma palavrinha. Hoje estudo longe da minha escola,
acompanham a aula pelo projeto Aula em Casa. Ontem, mais uma palavra, crianças. Ontem, por exemplo, minha professora me auxiliou pelo celular em uma tarefa que eu não estava conseguindo fazer. Ainda bem que ela me ajudou, porque essa tarefa é para ser entregue quando, crianças? Amanhã, por meio de uma plataforma midiática do grupo escolar de pais que acompanham. Agora, falando de coração, eu sinto muita falta dos meus amigos, pois antes eu podia brincar na escola e sinto muita falta do abraço da professora. Aguardo a hora desse momento difícil passar e voltar para a escola, reencontrar amigos e professores. Relato escrito por Gabriela Drummond. Então, crianças, vocês conseguiram desvendar os nossos 2 desafios de hoje? Conseguiram? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Então agora, crianças, eu convido vocês para o quê? Para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, nós estudamos hoje muitas coisas. Nós estudamos algumas palavrinhas muito importantes. Quais são elas? Essas palavrinhas aqui. Vocês se lembram delas? Sim ou não? Quais são essas palavras? Essas palavras, perdão. O que está escrito? Estão conseguindo ler? Sim ou não? Está escrito o quê? Antes, depois, ontem, hoje, amanhã e outro dia. Vocês se lembram que no início da nossa aula nós estudamos essas palavrinhas que estão bem aqui, a partir de um dicionário? Lembram o que é um dicionário? Um dicionário, ele é um livro muito importante que fala e mostra o significado e como se escrevem algumas palavrinhas como essas aqui. Lembram disso? Por exemplo, vamos usar uma palavrinha daqui, tá bom? Quando vocês terminarem de estudar na nossa aula de língua portuguesa de hoje, o que vocês vão fazer depois da nossa aula? Lembram? Vocês sabem? Deixa eu tentar adivinhar. Vocês vão brincar. Será que eu adivinhei certo? Será que eu acertei? Depois vocês podem brincar, vocês podem estudar. Mas agora vocês estão prestando bem atenção na nossa aula de hoje de língua portuguesa. Perceberam que eu utilizei 2 palavrinhas? Agora e depois. Isso, crianças, são marcações de tempo. Então, agora que vocês já ficaram craques da língua portuguesa, eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria também de agradecer aos pais, aos responsáveis, aos professores e principalmente a ajuda incrível da intérprete de Libras em mais uma aula de língua portuguesa. É isso, crianças. Eu convido vocês para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Eu gostaria de dizer agora adeus. Até mais. Tchau.